Olá! Mais um episódio do Pod Mãe no ar. Hoje temos um tema super legal. Eu vou falar sobre o tema e a Roberta vai falar um pouquinho aqui do prêmio que a gente ganhou, que a gente queria super agradecer a todos vocês. A gente vai falar com a Adriana Fiore. Eu tô até com a colinha aqui, que é uma pessoa que é muito boa naquilo que faz. Ela é fonoaudióloga, mestre de distúrbios de comunicação pela PUC, com mais de 20 anos de experiência em clínica e atendimento a crianças e fundadora da Plus Kids, clínica referência em São Paulo, com cuidados multidisciplinar do desenvolvimento infantil. Então vamos falar hoje sobre a fonologia, os cuidados com a fala, quando ir, quando não ir, quando procurar. É super importante. Adriana, queria super te agradecer. Obrigada pela presença. A Roberta vai falar um pouquinho aqui do prêmio que aconteceu agora. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre sua experiência, sobre seu currículo. Tá joia, eu agradeço a presença. Na realidade, a gente quer realmente agradecer muito vocês. Eu vou falar um pouquinho do prêmio. O prêmio, ele chama MPB, Melhores Podcasts do Brasil. É um prêmio que ocorre anualmente e pelo segundo ano consecutivo nós estamos entre os 3 podcasts mais lembrados e importantes do país. E eu pedi votação, né? A Roberta estava um pouco mais ausente, né? Ela viajou, viu? Ela ficou lá em Portugal um tempo, mas voltou. E então a gente realmente quer agradecer vocês, porque a gente sabe que a ideia do podcast é efetivamente ter uma rede de apoio e a gente poder dividir aqui dores e informações e sempre poder crescer junto. E óbvio que esse prêmio a gente quer dividir com vocês porque faz parte aí da nossa interação, né? Da nossa conexão. Agora a gente vai com a Adriana, que a Adriana falou aqui, né? A hora que, antes da gente começar a gravar, a gente sempre conversa um pouquinho com o entrevistado e ela falou muitas coisas interessantes. Mas uma delas é a diferença de fala e linguagem. Eu queria que você começasse explicando isso, porque a gente acaba achando que é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Exato, né? E não é. Então eu queria que você começasse aí por esse tema. Vamos lá, obrigada pelo convite, mais uma vez. Então vamos entender o que é fala, o que é linguagem, né? A linguagem, como eu estava explicando para vocês, a linguagem ela é o mundo interno da criança, né? É aquilo que a criança foi adquirindo, porque ela não nasce falando, né? Mas ela nasce enxergando, ela nasce tocando, ela nasce ouvindo, e é a partir de toda essa experiência que ela vai adquirindo, que ela vai construindo esse mundo interno. É isso que a gente chama de linguagem. É o quanto essa criança foi adquirindo conhecimento, experiências e foi registrando ali em seu mundo interno. A partir de um momento, com a sua maturação, que ela vai adquirindo a maturidade dela, ela vai se tornando apta a falar, pronta para falar. Questão motora mesmo. Quanto ela consegue organizar esses movimentos motores ali na boquinha dela e consegue fazer a emissão dos sons, esses sons encadeados viram palavras. Chega uma época que a criança fala vários sons ao mesmo tempo, mas você não entende nada, que foi o que você comentou da tua filha, não é? Sim. Ali ela já está experienciando esse momento daquilo que ela tem dentro dela para aquilo que ela quer falar, mas ela ainda não consegue dar sentido para aquela fala. Aquela fala ainda parece uma bagunça, mas a gente já tem que considerar aquilo sim como comunicação. Tá? É um processo, uma etapa. A fase depois, a fase seguinte, já é uma fala com sentido e significado. E em que momento isso acontece, Adriana? Assim, porque é óbvio que a gente sempre fala em questão de desenvolvimento infantil, de cuidado, de que a gente não pode ficar comparando, né, as crianças, cada uma tem o seu tempo. Mas até que momento, né? Qual que é a etapa onde eu pulo essas fases e que eu tenho de esperado no desenvolvimento para que eu saiba se eu preciso ou não buscar um fonoaudiólogo? Você diz essa fala que você não compreende para a fala que você passa a compreender? Sim, ou até mesmo o que seria essa que eu não compreendo, né? Até onde ela entra no normal, né?
Isso, tá. Então, assim, vamos pensar que a partir ali dos seus 4, 5 meses, a criança balbucia muito. É aquele som constante que vem da boquinha dela e que a gente fala, ai, tá conversando, né? E a gente até responde, mesmo não entendendo nada, né? A criança faz bababá, bababá, e a gente vai acompanhando aquilo. A partir dali, vai fazendo cada vez mais sentido esse balbucio, né? Então, a criança começa a emitir sons cada vez mais próximo do seu, porque ela vai te imitando, né? Ela vai te observando, ela vai experienciando aquele som. A partir ali de 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, ela começa já a fazer sons com mais sentido e significado. Então, você já começa pelo contexto perceber que aquilo que ela estava falando, é sobre isso que ela quer, é isso que ela quer, porque você vai fazendo a análise do contexto que você tá com aquele som, né? Eu falo para os pais, na dúvida se é aquilo, é aquilo. Entendeu? A gente fala que a mãe é a tradutora intérprete na dúvida da criança. Porque a hora que você atribui um sentido e um significado, naquele momento para a criança, ela sente que ela deve continuar, né? Então, ela vê sentido, ela fala, opa, teve sentido, teve significado. Essa comunicação, essa minha tentativa me trouxe um benefício. Então, ela começa a repetir aquilo com mais frequência. E à medida em que ela vai repetindo os sons com mais frequência, ela vai aprendendo a encadear aqueles sons também de uma maneira mais correta até que vira a palavra. Né? As pessoas esperam muito a palavra, mas tem toda uma trajetória antes da palavra em si. Né? Antes da palavra vem todo esse contato visual, essa troca. Quantas vezes você já olhou para sua filha e entendeu o que ela quis dizer, mesmo ela não falando uma palavra? Não é? A gente olha, já sei o que ele quer, peraí. E você isso é para sempre, né? Sim, mesmo depois a gente tendo, você né, a troca, palavra, a gente continua tendo contato visual. A mãe olha, você já sabe o que a mãe quer dizer, né? A mãe dá aquela olhada, você fala, não posso pôr a mão ali, não posso fazer tal coisa. Você já entende o olhar, né? E a criança, ela passa a entender muito esse olhar nesse primeiro momento, e esse contato visual, ele é importante. Depois desse contato visual, ela já tenta um avancinho maior, ela já começa a apontar, né? Ela já imita e aponta, que é outra forma que ela aperfeiçoa na comunicação, já que ela ainda não tem a palavra. E é engraçado porque a minha tá exatamente nessa fase, né? E ela fica bravíssima se ela aponta uma coisa e você não entende aquilo que ela tá apontando. Sim. Ou porque você não quer dar também, né? Eles pegam pela mão, eles pegam e te levam. E você tem alguma sugestão até para estimular mais? Tipo, ela apontou para água, você sabe que ela quer a garrafinha dela de água. Talvez você repetir, olha, a água... Pode, a gente chama de modelar a fala, né? A gente pode fazer essa modelagem, porque ela vai tentar, talvez, falar água e não vai sair perfeito ainda. Até por uma questão, como eu falei, dessa maturação motora, tudo que vai chegar a esse momento dessa palavra vir perfeita, né? Então, você, sem compreender o que ela quer água, vai lá, nomeia aquilo que você está fazendo. Você quer água, a mamãe está trazendo a água para você. Repita a palavra para que essa palavra seja memorizada, essa sequência de sons sejam memorizados. A hora em que ela precisar falar água de novo, ela vai tentar cada vez mais se aproximar dessa sequência e desse modelo que você deu. Agora, se você nem dá o modelo, vai lá simplesmente dar água, ela nunca tentou. Ela não experienciou. Então, como é que ela vai criar essa memória desses sons encadeados para produzir a palavra? Então, ela precisa dessa sequência. Então, quando a gente fala, não fala por ele, né? Isso. Não fale pelo seu filho, tal, né? O ideal sempre é a gente esperar, entender o que essa criança quer. Faça essa nomeação, registre para ele, porque ele não fala porque ele não quer. Ele não consegue ainda, né? Então, você também nunca vai dar um modelo para que ele um dia possa falar sozinho, ganhar essa autonomia da fala, da comunicação. Então, dá o modelo, explique ali o contexto. Você pediu água, a mamãe entendeu, vamos lá buscar água. Olha que água gostosa, essa água tá geladinha, ai que delícia. Quando você faz essa nomeação, esse contexto todo, isso tudo vai virando o quê? Linguagem, o mundo interno. Para que a hora que chegar o momento em que ela tá pronta para falar, ela tenha do que falar. Para a gente falar, a gente tem que ter do que falar. E aí você fala daquilo que você adquiriu, das experiências que você veio somando ao longo ali do seu... Desde a hora que você nasceu até o momento ali
pronto para falar, que seria ali a partir de 1 ano e meio, mais ou menos. E é por isso que muita gente fala que quem é surdo não fala. Sim. Não é que não fala, é porque não tem essa lembrança, né? Não registrou Na verdade, a linguagem. Não registrou a linguagem, exatamente. Perfeito. A gente não tem a gente tem a experiência de vida, né? A pessoa que não escuta, por exemplo, né? O deficiente auditivo. Ele tem a experiência, mas por outra via sensorial. Ele tem pelo olhar, tem pelo tato, pelo toque, por essas experiências. Mas a auditiva, não. Por isso que é tão difícil para eles organizarem, mesmo com o aparelho auditivo, ou algumas pessoas que fazem a terapia desde que descobre, por exemplo, uma deficiência auditiva. É difícil eles ajustarem a velocidade de fala, o tempo, a entonação, porque a gente adquire isso ouvindo o outro. Sim. Né? É nada mais do que a gente copiar aquilo que o outro está fazendo. Sim, a imitação. Olha como a imitação é importante. Os neurônios espelhos? Agora, a imitação. Adriana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o avanço de uma criança e quais são, na verdade, assim, eu sei que muitas escolas, né, às vezes até pedem para os pais levar na fono. Seu filho está precisando de fono. Sim. Então, assim, eu queria que você explicasse isso. Por que a escola toma essa atitude e o avanço da criança depois que é um período, né, geralmente. Aí cada criança tem uma necessidade, né? As escolas, você vai ter que avaliar. As escolas, elas têm ali os grupos separados por faixa etária, né? Então, o professor, ele tem um olhar, né, perfeito ali, né? Ele tem uma referência muito boa do que é esperado para aquela faixa etária. Então, quando ele vê uma criança que não está atingindo alguns marcos que as outras crianças estão, né? Não é nenhuma questão de comparação, é uma questão de marco. Sim. Crianças de 2 anos, eu espero isso, tanto na questão motora, como na questão da linguagem, como na questão de fala. Crianças de 3 anos, eu espero isso. É diferente. Então, ele observa o grupinho dele e percebe que uma criança ou outra está fora daquele círculo, não atingiu. Só que o professor, ele tem o conhecimento ali pedagógico. Ele não tem o conhecimento, por exemplo, dentro da fonoaudiologia, dentro da psicologia, dentro da linguagem, enfim. Então, ele vai olhar aquilo, será que tem? Será que não tem alguma coisa? Na dúvida, ele pede o olhar de um especialista. É quando a escola encaminha. Pode ser desde que aquela criança está atrasada para falar em relação às outras do grupo. Pode ser até uma criança que tem dificuldade de compreender a linguagem. Então, a professora dá um comando, 2 comandos, essa criança não compreende ou demora para executar. Né? Por que será que ela está demorando? Ou ainda, essa criança fala, mas ela fala com muitas trocas. Ela fala, mas eu não compreendo o que ela fala, de tanta troca que tem, né? Ou até compreendo, mas tem troca. Será que essas trocas Quando você fala esperadas? troca, Adriana, só um parênteses, seriam sílabas? Isso. Som isso mesmo. Pode até ser, Roberta, um fonema. Então, por exemplo, macaco sai matato. Tá. Bola sai boia. Né? Tá. A casa, aí você não consegue entender depois o que é o certo. Casa. Até o professor entende, porque tem um contexto, a palavra se aproxima muito da palavra real, mas ele percebe que tem uma troca. Mas será que essa troca é esperada para 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos? Para cada faixa etária, vamos dizer ali, a cada 6 meses, mais ou menos, a criança tem que ter adquirido outros sons. Tá. Né? Então, com 2 aninhos e meio, ela tá ali fazendo o M muito bem, o P muito bem, tudo que é com T, né? Tudo que é com FV, a partir ali dos 2 aninhos e meio, 3 anos, já sai. O som mais difícil, que normalmente as crianças mais têm dificuldade, é o R brando. Que é o R da sereia, é o R do Homem-Aranha, que é esse R mais vibrante. Esse é um dos sons mais difíceis para aquisição. Mas, às vezes, a mãe percebe que a criança não fala esse som, mas a criança só tem 3 anos ainda, né? Ela ainda tem o tempo para maturar como que esse som é executado, que processamento que eu faço para que esse som saia, né? Então, com que força a minha língua toca, onde a minha língua toca, quanto tempo a minha língua fica ali. Né? E é ali que a fono entra, né? A gente entra justamente mostrando isso para a criança. Onde que a linguinha vai, por quanto tempo ela fica ali, qual é a força que ela tem que ir para que esse som saia igual ao meu, igual ao do amiguinho dela, né? E é ali que a gente consegue organizar esses sons. E o ideal é que todos esses sons sejam organizados e adquiridos até os 5 anos. Tá. Isso tá? é Então, uma dica importante. Tem muita gente que fala assim, ele tem até os 5 anos para falar. Calma. Não é isso. Ele tem até os 5 anos um som ou outro, não todos os sons.
Então, aí que entra, né, o fonoaudiólogo para avaliar. Esse som, a gente pode aguardar até os 5 anos? Esse som não pode aguardar? Né? O ideal mesmo é que até os 5 anos todos os sons estejam adquiridos, principalmente o grupo consonantal. Então, uma palavra que tem o R no meio, branco, preto, cravo, né, creme, dragão, todos esses sons com R e até com L no meio também, planeta, eles têm que estar tudo bonitinho, porque a partir dos 5 anos, espera-se que essa oralidade ela esteja completamente adquirida, ajustada, porque a partir daí vem uma outra etapa da linguagem, que é a linguagem escrita. Sim, que aí você não pode falar errado porque você não consegue escrever o Ela certo. é a base, né? A oralidade é a base da sua escrita, né? Então, se você tem alguma deficiência de fala, né? Ou de linguagem, né? Quando eu falo linguagem, pensa nesse mundo interno, né? Eu tenho um vocabulário mais restrito, eu sou uma criança que tem mais dificuldade de organizar as minhas frases na hora que eu vou falar, né? Ou eu pergunta-se uma coisa, responde de um jeito que não combina com aquela pergunta. Isso são questões de linguagem. E aí, se a gente percebe isso antes dos 5 anos, o quanto antes a gente possa corrigir melhor, por conta mesmo da alfabetização que vem na sequência. Mas isso também pode acontecer depois. Não conseguir... Se alfabetizar? Pode. Não, no meio da alfabetização, sei lá, 7 anos. Não consegui antes, enfim, não fui orientada, aconteceu. Pode, acontece às vezes de esperar até os 5 anos, por exemplo, aí começa a corrigir algum som. Só que às vezes a criança está com 5 anos, mas não é que ela está corrigindo aquele último som esperado, que seriam os grupos consonantais. Às vezes vem uma criança de 5 anos que ela ainda não fala o T. Tá. Que ela ainda não fala o som do C, por exemplo. Aqui o K, por exemplo, ela ainda não fala. E é um som que seria adquirido lá perto dos 2,5, 3 anos. Olha que defasagem que a gente tem. Então, eu não vou só pegar no grupo, eu vou ter que pegar tudo aquilo. Então, eu vou ter que ir resgatando todos os sons até chegar nesse último. E isso não é feito de um dia para o outro. Nesse meio tempo que você está trabalhando com a criança em terapia, ela já está no primeiro ano. Certo. Ela já está quase no final do primeiro ano. Então, ela está levando essa dificuldade também para a alfabetização, porque a hora que ela não reconhece e não percebe os sons auditivamente, e nem consegue produzi-los oralmente, como que ela vai levar para o papel? Tanto que o processo de aprendizado, eu lembro que na escola, o que eles falavam para mim, a minha está exatamente no primeiro, que é a parte da escrita. E ela ainda troca muitas letras e tudo mais. E aí, eu perguntava pra professora, como que eu estimulo ela a escrita? Ela falou, então você não vai falar, tipo, macaco. Você não vai falar M-A-C-A-C-O. Você vai falar ma, e ela tem que, através do som, identificar que existe um M-A. K, então quando eu vou soletrar, eu não soletro as letras, eu soletro os sons. Na verdade, a gente não lê, né, Roberta, soletrando, a gente lê fazendo os sons das letras, né? Sim. Então, assim, a gente vê muita criança que quando tá no processo de alfabetização, ela soletra. Ela fala M-A-C-A, né? Ela está soletrando, ela não está lendo. Então, existe essa diferença. A gente chama de decodificação, quando a criança consegue ver uma letra, né? E saber que som que ela faz. Ela decodifica e ela já faz o som. Ela lembra da letra, ela sabe que letra é aquela, ela nomeia mentalmente que letra é aquela, ela resgata que som aquela letra faz e ela já faz o som M. Ela não faz M-A, ela faz M-A. Só que a gente faz tão rápido esse ma que a gente não percebe que a gente faz M-A. Então seria M-A-C-A-C-O, tá? Então a hora que eu faço esse som corrido, eu junto vira macaco. Mas a gente faz som por som quando a gente lê. E quanto mais rápido eu faço essa decodificação, mais rápido eu leio. Quanto mais rápido eu faço a decodificação e leio, melhor eu compreendo. E aí a repetição, né? Porque você percebe que quando ela estava no comecinho, você já sentia ainda aquele A, Isso. K. Hoje não. Hoje ela já consegue falar de uma maneira muito rápida. O processo é isso mesmo. Eles vão entendendo. Então, assim, eu terminei ali de concluir a minha oralidade, eu começo a transferir essa minha oralidade para a minha escrita. Por isso que é tão bom é tão importante que essa oralidade esteja bem consolidada. Porque ela vai ser toda a base da minha decodificação para a escrita depois. Eu reconhecer que letra faz som é o primeiro passo.
Toda letra tem som, a não ser o H. Então, assim, a criança já vai saber que toda letra tem som e ela tem que lembrar que som que essa letra faz. E a gente ainda tem letra que faz mais de um som. Sim. Sim, esse é o problema. O R é um deles. Então, isso a gente deixa indo um pouquinho mais pra frente. E o C, o cedilha, o 2 S. Eu acho a língua nossa portuguesa língua é muito difícil. Ela não é nada transparente, não, né? A língua portuguesa é muito difícil. Mesmo assim, café da manhã, esse nhan é difícil. É bem tanto difícil. na fala como na escrita. E eu acho muito legal, porque assim, a criança realmente também aprende muito rápido. Então, a minha trocava, era estrela. Não era estrela, é estrela. Sim. Uma vez, eu falava, Maria, não, é estrela. Sim. E aí, ela conseguiu uma vez. Estrela. Quando ela conseguiu dali pra frente, ela nunca mais errou. O que você fez, Mas Roberta? isso Você é falta de modelou, fono. entendeu? Você modelou essa fala, você fez uma modelagem, deu o exemplo, deu o modelo e ela pegou. Tem crianças que mesmo você dando esse modelo, não pegam. E aí é a hora que entra fono. Que eu falo que se a pista visual só, né? Ou só essa pista visual, devagarinho, pedindo para a criança repetir, resolvesse, talvez as pessoas com a dificuldade auditiva que a gente comentou conseguiriam, né? Falar como nós falamos, com a mesma frequência, com a mesma entonação. Só a pista visual, ela não só ela não resolve essa questão, né? A gente precisa dar uma pista visual, uma pista auditiva, uma pista sensorial, proprioceptiva, né? Você mostra na boca da criança aonde que a língua vai, por quanto tempo que essa língua fica, com que força que ela faz, né? A gente dá essa sensação para a criança, a gente dá também o auditivo e a gente dá o visual, mostrando mesmo. Você conseguiu, você deu e ela pegou. Mas tem casos em que não pegam, mesmo a mãe tentando, não consegue. E aí é o caso em que eles buscam a ajuda profissional. E quando isso se agrava, aí, eu não sei se a palavra é correta, se agrava, mas assim, a gente tá falando de criança, tudo bem, né? Tem um tempo, eu acho que depois você dá alta, isso, né? Isso mesmo. Tudo bem. E vamos entender que uma criança cresceu, né? Ela não teve essa oportunidade, né? Da mãe entender e tal. Às vezes porque os pais também falam errado, também não sabem o certo, natural, né? Então, ouve a vida inteira aquilo, repete. Aquilo que ouviu, aquela verdade. Só que aí cresceu, tá adulto, tá, né, formado, tá na faculdade, ou sei lá, já tá trabalhando e não pode falar errado. Sim. E não pode, até por uma questão da profissão. Não é nem porque julgamentos, né? Sim. Essa pessoa tem que fazer fono também. O ideal isso. é corrigir, né? Porque quando a gente... E com a fono, ela corrige mesmo. Dependendo da idade, né, Roberta? É uma criança, você entende que está numa fase de aquisição, está numa fase de aprendizagem. A partir de uma certa idade, você mesmo falou, tem 11 anos, tem que fazer tal coisa, não é? Né? A partir de uma certa idade, você espera autonomia para várias questões, inclusive de comunicação. Sim. Então, um adolescente que está ali com seus 14, 15 anos ainda falando errado, um adulto com 20 anos, 21, né? Um recém ali, né? Saiu ali do colégio, já está indo para a faculdade, falando errado. Isso é ruim, né? No sentido de que segurança que você transmite, né? Você pode ter muito conhecimento, mas a forma que você se comunica mostra muito daquilo que você né? Daquilo que você sabe. Então, imagine você vai entrevistar para um emprego, por exemplo, dois meninos, duas moças, enfim. E um se comunica muito bem, não tem erros de concordância, ou não tem trocas na fala, ou não tem nenhum trejeito estranho na hora de se comunicar. Não é uma língua que você vê o tempo todo na hora que fala, não é uma incoordenação de respiração, não tem ali uma disfluência, um gaguejar, né? Um titubear dessa comunicação. E você pega uma outra pessoa que vem com uma linguagem organizada, fluida, uma articulação precisa. Quem convence mais? Nem sempre, Roberta, aquele ali porque falou assim tem menos conhecimento. Não é isso. E nem tecnicamente é melhor ou pior, né? Mas é a primeira impressão. Então você precisa passar dessa primeira etapa. E essa primeira etapa ela é importante. Sim. E não tem outra forma. É o que você vê. Né? Então nunca é tarde para procurar uma fono. Mas você consegue fazer, porque eu vejo que é óbvio, quanto mais para frente fica, mais difícil, porque você já tem ali, eu acredito que o seu cérebro, um hábito construído até, por exemplo,
uma palavra que é muito complexa na nossa língua é o problema. Sim, sim. Né? Ela permeia, assim, inclusive em Tudo diversas áreas, em Sim. diversas profissões. Ela é um problema, efetivamente. Sim. Como é possível, através do fonoaudiólogo, você conseguir lidar com esses erros que foram construídos, às vezes, por 20 anos? Sim, a gente vai desconstruir. Né? Então, a gente vai lidar com essa memória que essa criança, esse adolescente, esse adulto veio construindo. Porque é um processo de memória. A gente tem que desconstruir para reconstruir. Né? E aí vem todo esse processo, onde que o som é feito, de que forma, com que tempo que você fica ali. Eu uso mais lábio, eu uso língua, eu uso dente. O que eu uso exatamente para fazer esse som? De que forma que eu faço esse som? Qual é o movimento, né, que eu faço? E aí você vai praticar. Não tem outro jeito, né? É repetição, Você vai repetir aquele som em diversas palavras, aquele som em palavras que às vezes ele vai aparecer no início da sílaba, no final da sílaba, no meio da sílaba. Às vezes ele vai aparecer o mesmo som em várias palavras dentro de uma mesma frase, né? Então, aquilo é justamente para você trabalhar e ir praticando até que aquilo vira... um hábito seu novamente. normal e você consegue fazer a produção. A gente não dirige sem nem saber para onde está indo mais, né? A gente põe em primeira ali, vai e você chega no lugar, você fala, como é que eu cheguei nesse lugar, né? Eu queria trazer duas formatos, duas dúvidas. Uma é, realmente, você comentou que com 1 ano e meio é o que se espera de começar a fazer a reprodução desses sons. Sim. E até onde ele é esperado, efetivamente, que eu tenho que buscar. Porque a gente vê hoje muitas crianças até se leva para a questão do autismo muito, né? Então, às vezes, crianças com 2, 3, 4 anos sem fala e já começa a se suspeitar, talvez, de um autismo. Então, até onde eu fico atento nesse ponto. Tá. E uma segunda dúvida é, inclusive, com adquirir uma segunda língua, né? Tá. Tanto na parte da infância, quanto na parte adulta, né? Eu acredito que toda essa questão da construção que você comentou, da linguagem, do aprendizado, do desenvolver interno, ele vem antes de você conseguir efetivamente reproduzir e falar. Sim. Eu falo uma próxima língua, né? Sim, então, olha, Roberto, eu acho que o mais importante é a gente pensar que a fala, né? A fala é palavra, vamos pensar assim, vamos pensar em fala como palavra. Mas antes dessa fala, dessa palavra, a criança dá vários outros sinais. O primeiro deles é o olhar. A fala começa ali. A hora que o seu filho te olha, ele mostra que ele tem intenção de comunicação. Ali começou a falhar, não vai esperar a fala não chegar. Você entendeu? Ali é fala. Entendi. A comunicação está lá. Então, muitos pais falam, ele vai falar. Mas se eu não tenho essa primeira etapa, ele não vai falar. Entendeu? Ou ele vai falar, mas sem linguagem, sem sentido, sem significado. Tá? Então, existe todo um caminho que essa criança precisa percorrer antes de ela sair falando uma palavra em si. Tá? Que é o mais esperado pelos pais, né? Então, vamos pensar lá no olhar. Essa criança te olha, ela se comunica por esse olhar, ela tem um sorriso por esse olhar, né? Ela olha para você, aquele olho brilha, você entende o que ela quer dizer. É tão gostoso essa fase, você percebe, a criança está falando com você, né? Ela não precisa falar uma palavra, mas você olha o olho dela, você entende tudo. Né? Então, isso começou a aprimorar essa parte da linguagem, esse olhar começou, esse contato visual fica cada vez mais intenso, mais intenso. O próximo passo, ela começa já a te imitar e apontar. Né? Ela é outra etapa. Essa criança também não imita nada, uma musiquinha, um comportamento. Ela não ouve uma musiquinha e se mexe para dançar. Ela não aponta em busca de alguma coisa, porque se eu não consigo falar uma palavra para eu obter aquilo que eu quero, eu vou tentar por outro recurso. Eu vou tentar resolver esse problema de que forma? Apontando, pegando a mão da minha mãe, levando a minha mãe até determinado lugar. E ela vai pegar o que eu quero. Isso não acontece, você vê, isso tudo é antes da fala, antes da palavra. Aí pode Isso ter algum tudo problema começou já, assim, você já não vê esse avanço? Aí já é a hora de você buscar. Pede a opinião do pediatra do teu filho, né? Ele está acompanhando o desenvolvimento neuromotor dessa criança, ele vai acompanhar, ele vai orientar e possivelmente ele vai pedir uma avaliação da fala e da linguagem, né? Agora, essa criança vem fazendo tudo isso.
Uma criança que tem todo esse preditor da fala, da palavra. Mas chega ali, ela engasga ali, a fala ainda não vem. Calma, essa fala vai vir. Quando a gente fala cada criança tem seu tempo, tem. Um tempo dentro de um tempo. Lembra que eu falei para cada idade a gente espera determinados sons? Então eu tô ali com 2 aninhos, não sai nem um papai e mamãe, não sai um dá, né? Então não sai nenhuma palavrinha, nada. Então ali também já é preocupante, porque com 2 aninhos ela já vai tentar as palavras mais básicas, o papai, mamãe, vovó, que vira o bobó no começo, porque... Cocô. Cocô. E o não, né? Adora falar não, eles adoram falar não. Porque como eles escutam muito, né? Eu penso que é falam isso. Porque mesmo, as minhas, muito meu Deus, falavam não numa velocidade Tem da luz. criança que chega pra gente, só fala ou não na terapia. Nem mamãe e papai às vezes fala, mas fala não, tá? Então, e o mamãe também já é uma palavra difícil, né? Vamos mas falar fala. pra criança. É fácil. Porque a imitação visual é muito fácil de observar. Ó. Mamãe, Por isso que papai. criaram papai e mamãe as melhores... O papai, Melhor então, fonema. você tem uma ideia? Eu fiz um vídeo da minha neném, ela tinha 2 meses de idade. E eu gravando assim, ela me solta. Papai! Falei, gente, é óbvio que não foi premeditado, não foi a intenção dela, e tal. né? Mas aquele vídeo ficou tão lindo, porque ela saiu com 2 meses. Ela, papai! Não podia ter sido mamãe, né? Não, mamãe não. Então, assim, tudo isso vem até ali uns 2 aninhos. Para a palavra nascer, a gente precisa ter construído tudo isso. E como que a gente constrói tudo isso, né? Com vínculo, com presença com essa criança, modelando a linguagem dela, realmente estando junto, né? E colocando essa criança em estímulo. A escola faz parte desse estímulo, o convívio com os familiares, com crianças da mesma faixa etária. Tudo isso vai favorecer essa fala aparecer. A fala não aparece, ou aparece com trocas, era para falar uma palavra, fala outra. Como saber se a idade está adequada ou não, né? A gente precisa saber realmente qual é a idade que ela tem e quais são os sons esperados para a idade. Então, o fonoaudiólogo é o melhor profissional mesmo para fazer uma avaliação e pode ser que ele fale para a mãe. Já aconteceu de eu falar para muitas mães, calma, esse som está dentro do esperado. Não vamos corrigir aquilo que a criança naturalmente, pode ser que ela consiga. Né? Para que eu vou colocar uma criança em terapia semanalmente? Sob estresse, né? Não há essa necessidade. Mas já não dá, não queria nem que ele errasse. Não. Calma, né? Faz parte. O erro faz parte, né? Ele não está falando errado porque ele quer, ele ainda não consegue processar esse som. E a gente precisa saber esperar e aguardar. Eu lembro daquela menininha que tem os vídeos dela, ela tinha 1 aninho. Né? Gente, a fala dela, Alice. Você já viu os vídeos dela? Perfeita, a mãe dela, assim, né? explodiu na internet porque ela fala as palavras, os sons, assim, desde muito pequenininha. Mas vai da ela pessoa. é um caso... Tenho uma amiga minha que o filho dela não fazia nada, né? Ele começou a falar com 3 anos. Sim. E ela chorava muito, porque ele era uma criança diferente das outras, assim, no parquinho, na escola. E ela é uma mãe super atenta, uma mãe estudada, enfim, teve uma boa formação. Sim. E ela chorava muito. E ela levava em tudo. Autismo, TDAH, e era pediatra, era psicólogo, a criança não fazia nada. Ele não fazia nada. Sim. Ele brincava sozinho, ele não se relacionava, e ele não falava, e aí achou que era surdo, fez tudo. Tá. A criança não tinha nada. Nada, nenhum laudo detectava nada. Ela só chorava. Sim. Ela só chorava. É difícil para os pais, né? Porque não tem como não comparar, né? Porque está na escola, vê as outras crianças da mesma faixa de idade, vê os amigos, os filhos dos amigos, é natural. E era muito nesse parecido. Momento, e ele era totalmente diferente. E ela fez tudo, todos os exames. Nesse momento a gente estimula. Então, aí começou a estimular tudo e aí não correspondia, não sei o quê. Você acredita que o menino tem QI extremamente avançado? Sim. E foi com 5 anos no teste de QI, que aí, né, esgotou todos os recursos. Habilidades, né? Esgotaram todos os recursos. Também. Ele começou a falar e falava perfeitamente como um adulto, de repente. Era tudo de repente. O menino tem um QI extremamente avançado. Tem, que são as altas habilidades. É muito comum a gente ver crianças com altas habilidades com uma linguagem receptiva muito boa, ou seja, ele entende muito bem, ele compreende todo mundo que está ali, tudo que está acontecendo. Mas não quer falar. Mas o expressivo dele é difícil. Então, é o grande desafio mesmo nosso ali, enquanto terapeuta, né? Mostrar para essa criança o quanto se comunicar traz benefício também, é importante, é necessário. Né? A linguagem receptiva é o que vai fazer essa criança construir a linguagem interna dela.
Então, ela vai recebendo tudo, recebendo e vai armazenando. A hora que ela matura, é a hora que ela expõe, é a hora que ela põe para fora tudo isso através da palavra. Então, essa criança, ela já tem um receptivo excelente, né? Mas ela não vê a necessidade da comunicação, porque ela entende tudo muito rápido, pega tudo muito fácil, ela só vai internalizando. Até que chega um momento que fala, agora é o momento de você colocar. E a gente vai puxando isso para trazer essa criança para o... Eu queria até um pouco sua opinião sobre isso. Real. Porque eu sei que pela legislação, se você tem uma criança com QI, com altas habilidades, você pode, eu acho que, passar ela até 1 ou 2 anos na frente na escola. Do regular, sim. E eu já ouvi profissionais falarem que isso é ok, isso é bom, tá dentro da regra. E já vi muitos profissionais falarem que não é legal, que é bom ele caminhar com as crianças da idade dele, para que ele passe por todas as etapas, que ele veja que tem pessoas que não têm a mesma evolução que ele e que tem algumas que tenha, enfim, que ele saiba viver mais socialmente. Tem que avaliar bem o momento, essa criança e onde está o prejuízo dessa criança, né? Isso que tem que avaliar, Roberta, porque saber muito com relação à questão de inteligência, a cognição, a resolução de problemas e o social, como é que fica, Sim. né? Porque como que eu me relaciono, né? Se eu tenho uma dificuldade ali, quanto mais eu me distancio, né, das crianças da minha faixa etária, nesse social, como que vai ser o meu relacionamento com os outros, né? Então, isso tem que ser muito avaliado, muito estudado pelo médico neurologista que acompanha a criança, pelo psicólogo que acompanha a criança, pelo terapeuta da criança em si, né? A própria escola, né? Tem que ver o desempenho dessa criança dentro de sala de aula, o desempenho não só no conteúdo, não só na nota, porque estudar vai muito mais além disso, Sim, né? sem dúvida. Do que só uma nota. Por né? isso que eu falei aquela hora a sua convivência, como está essa convivência, como está a relação dessa criança dentro de sala de aula, com o professor, com os amigos, né? Como que é esse social, fora da escola também. Então, tudo isso é um conjunto. Para tomar uma decisão, Para tomar né? uma decisão. E aí não só... Eu já ouvi muita mãe, mas meu filho é muito... Tem um QI muito alto, eu quero que ele pule, porque ele vai ganhar anos e tudo mais. E às vezes, Roberto, isso acontece, não é nem uma criança com altas habilidades. Às vezes, até pela faixa etária ali, põe no primeiro ano já poderia ir para o primeiro ano, não poderia... A gente sabe o filho que a gente tem. É isso. Sabe? Concordo. A gente sabe o filho que a gente tem. Então, assim, é importante fazer essa análise. Quando você antecipa o seu filho por conta de, às vezes, a idade ali, ele faz aniversário em tal mês, então já ganho 6 meses, já ganho 1 ano. Será que você ganha? É isso que eu pergunto. Será eu, por exemplo, tava numa dúvida esse ano, tanto que eu fiquei 8 meses em Portugal. Quando nós chegamos em Portugal, lá a grade curricular é diferente, né? De setembro a agosto. Sim. De setembro a julho. E aí eu cheguei em dezembro. Então, ela entrou no primeiro ano, que é o ano da construção, né? Da alfabetização. Sim. Já no meio das crianças no primeiro, em um outro português, né? Porque, assim, por mais que seja português com português, a construção de diferente. Fala, de palavra, entonação é totalmente diferente. E aí, ela entrou nesse primeiro ano lá. Assim, a evolução dela foi tão rápida que eu me surpreendi. De verdade. Que bom. Ela pegou toda a alfabetização de fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses. E aí eu decidi voltar pro Brasil. Eu falei, e agora? Ela já tinha passado do primeiro ano, eu poderia sugerir a entrada dela no segundo aqui, se eu quisesse. Só que com outro português, ela já pegou correndo o primeiro. Sim. Eu falei pro meu marido, não, por mais que ela talvez ganhasse esse período... Eu acho que eu vou mexer muito com a estrutura interna dela. Sim. E aí eu voltei para a salinha dela. Né, eu voltei ela para a sala dela. Ela falou, com as amigas também, né? Assim, eu acho que é essa parte E ela ainda social. falava, mamãe, eles ainda não escrevem letra de mão, porque Portugal ainda tem um calendário escolar um pouco mais puxado do que o calendário, independente de ser escola particular, etc. Tá. Aqui a gente só vai aprender isso no segundo, o que eles aprendem no primeiro. Sim. E ela falava, mas eles nem fazem isso ainda. Eu falei, tudo bem, Maria. Você vai fazer de novo, você vai ver com o português do Brasil. E tá tudo bem, o ano que vem você volta pra coisa, porque eu fiquei com medo. Isso é bem particular mesmo. Você tem que analisar, é o que eu falei, cada um sabe o filho que tem, né? E verificar ali se o seu filho tem... Não analisa só o tempo.
Analisa a criança. Porque no final, esses 6 meses não vai fazer muita diferença lá na frente. Sim, os pais esquecem disso muitas vezes, né? Ficam analisando o tempo, é um ano que ganha, é um ano de escola que eu pago a menos, porque se forma antes. Mas tem de repete, tudo, né? Exato. Aí pode acontecer uma reprovação lá no futuro, pode acontecer essa criança viver de um ano para outro, a vida escolar dela, ela tá sempre aquém, ela tá sempre aquém, ela tá sempre aquém. E sofre, mexe com a autoestima. Pro social é ruim, né? Pro emocional é ruim. Então, isso é muito particular, tá? Roberta, da mesma forma que o bilinguismo também, né? Eu penso assim, olha, a criança, ela constrói ali toda a linguagem interna, lembra o mundo interno dela, a linguagem até ali os seus 2 aninhos, ela passa a falar, ela constrói todas essas palavras, a organização dessas palavras, eu começo falando assim, eu uso a antes de palavra feminina, eu uso o, né, antes do masculino. Ninguém ensina isso, ela vive isso, a hora que ela vive, ela sai copiando e falando, né? Então, a partir dos 5 e poucos, 6 aninhos ali, ela está apta a passar tudo que ela construiu de oralidade para a escrita. E não é difícil? Super difícil, gente. É que a gente já não se lembra mais. Sim, mas é difícil. Mas o processo de alfabetização não é fácil. Não. Você reconhecer que letra faz som, decodificar a letra, fazer aquilo rápido para virar palavra, depois fazer aquilo rápido para virar frase, construir frase. Aí vem a regra, letra maiúscula, ponto final, vírgula, interrogação, exclamação. Olha como a linguagem escrita, ela é complexa, a nossa língua. Você imagina se fazer isso para 2? Né? Então, eu acho que essa é a pergunta que os pais têm que se fazer. Mas não é mais fácil quando é criança do que quando é adulto? É mais fácil. Quando criança, é mais fácil. E talvez um pouco mais raiz. Porque a gente tem o que a gente chama de janelas de aprendizagem, as janelas de oportunidade. Você está mais aberto, né? Nessa fase, a gente tem muito mais janelas se abrindo para aprender, porque você está se construindo, né? Do que no futuro, quando você se torna adulto, que você... Para nossa mente, a gente já aprendeu, né? Agora o nosso cérebro só aprende com o que é difícil. O que é fácil já está lá. Né? Para você aprender coisas... Você coloca muros, né? Até na questão de falar uma outra língua, por exemplo, você tem vergonha. Uma construção social, emocional, você já tem os seus bloqueios, a questão do, não vou falar inglês, tenho vergonha, não vou testar isso, aquilo, enfim, né? Então, você tem que fazer essa análise, mas também não é nenhum fim do mundo o teu filho começar a aprender uma segunda língua quando ele finalizar a alfabetização da língua materna. Com uns 10, 11 anos, de repente, se 12. Essa pressa ou essa angústia que muitos pais vivem, não, ele tem que falar. Ele tem que falar essa outra língua. Calma, ele pode falar, né? Olha, eu vou dar o exemplo da minha filha. A minha filha foi aprender a segunda língua quando ela estava com 9 anos. No final da alfabetização, eu coloquei. Quando ela estava com uns 13 anos, mais ou menos, acho que 12, 13 anos, ela falou, eu acho que está muito fácil a minha aula. Só eu falo, só eu levanto a mão, aí eu fico até com um pouco de vergonha e tal. Aí eu falei, vai lá e pede para fazer um teste de nível. Quer tentar um teste de nível? Eu quero. Aí foi lá na escola, pediu um teste de nível, ela ganhou 1 ano. Ou seja, 2 semestres. Sim. Ganhou 1 ano. Com 15 anos, Roberta, ela falava super bem, a ponto de nós viajarmos, e ela se comunicou a viagem inteira na comemoração dos 15 anos dela. Ela conversou no aeroporto, nos parques, fez compra, troco, tudo. Hoje, ela tem 21 anos. Ela é professora e coordenadora de curso de inglês de escola bilíngue. Olha. E ela foi fazer o inglês aos 9 anos. Ela não começou com 4, nem com 3. Era o inglês básico da escola e tá tudo bem. Né? Não é isso que vai fazer o seu filho falar mais ou falar mais rápido, ou falar o inglês, ou o francês, ou o espanhol. Né? É a dedicação que você coloca naquele curso. E a idade ali de talvez ser um pouco mais fácil pelo fato de eu dominar com maior segurança a minha língua materna. Porque a hora que eu conheço melhor a minha língua materna, eu domino melhor a minha língua, as regras da minha língua, é muito mais fácil de eu replicar para a segunda língua. Sim. Né? Então, não que eu seja contra, né? Eu não sou contra, tá? Eu acho que é o que eu falei, cada um sabe o filho que tem. Né? E as dificuldades, né? As dificuldades que ele tem. Então, se já é uma criança que já precisou de fono, já teve trocas nessa fala na primeira infância. Vai ter mais dificuldade. Já teve trocas, por exemplo, já teve um processo de alfabetização mais doído, né? Não passou mais tranquilo por aquilo. Precisou de uma terapia, de um reforço, de um apoio pedagógico. Por que você vai dar mais uma dificuldade para o teu filho?
O desafio, né? Por que esse desafio, né? Se ele está dentro daquilo que se espera. A criança tem que estar na escola, né? Sendo alfabetizada e ponto. Né? A segunda língua, você dá se você quer. Sim. Né? Então, essa é a análise que você... Porque a escola já dá essa segunda língua. Ela só não dá com a força, né? A carga horária é um pouco menor. Ela não dá com aquela força e dedicação que faz a escola particular. E eu né? acho a escola particular de inglês, né? Ou, por exemplo, o próprio Portugal, aqui no Brasil, a gente tem, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, independente se ela é bilíngue ou não, uma introdução no inglês, por exemplo, né? E você vê um percentual muito baixo de brasileiros que efetivamente falam uma segunda língua. Sim. Em Portugal, eles também não são escolas bilíngues. Na verdade, lá a grande maioria estuda todos em escola pública. Quase ninguém fala outra língua. Estuda em escolas particulares. Sim. Eles também fazem no mesmo formato. São aulas complementares de outro idioma. E a maioria da população fala um outro idioma. Sim. Por quê? A tal da linguagem, que é a vivência. Sim. Porque lá eles estão habituados, desde criança, a ter crianças que falam inglês no parquinho, a ter criança, né, que fala inglês na escola. Vira um processo natural. Você não força nada, né? Fica mais natural para a criança. Ela vai ouvindo e vai construindo. E ela, inclusive, vê a necessidade. Porque talvez aqui você não veja também a necessidade. Porque você nunca mais escuta. Sim. Você vai naquela aula de 1 hora, e aí você sai dela e você nem escuta mais. Tem casos em que os pais, por exemplo, tem casos em que o pai é de outro país e fala uma outra língua, a mãe é daqui, por exemplo. Acontece, às vezes, do pai falar assim, bom, eu vou só falar inglês com essa criança, desde o nascimento dela. E a mãe só vai falar o português. Ela vai construir a linguagem interna para as 2 línguas. Ela vai construir a base. Essa criança provavelmente vai falar as 2 línguas facilmente, né? É assim como tem crianças que são criados pelo avô e a avó, enfim, fala outra língua. Eles também não... A babá. Tá? Então vai construindo ali aquela língua e vai entendendo e tá tudo bem, vai seguindo. Agora, tem casos em que a criança tem uma dificuldade com a própria linguagem, né? Com a própria língua materna. E por diversas formas, uma troca na fala, ela pode vir desde uma questão de maus hábitos na infância, usou por tempo prolongado uma chupeta, uma mamadeira, chupou o dedo. Isso traz uma dificuldade ali nessa arcada dentária, nesses dentinhos, né, na postura de língua. E isso interfere na hora de produzir o som de fala. Pode acontecer de uma criança ter tido otites de repetição na primeira infância, ou otite atrás de otite. Então, ora ela escuta muito bem, ora ele escuta mal, porque esse ouvido tá com... entupido. Tá com uma infecçãozinha. E aí a experiência auditiva dela oscila muito. E aí o registro, né, dela de som vai ficando alterado. Uma hora ela escuta muito bem aquele som, uma hora aquele som fica abafado e ela distorce. Então, ela vai falar aquilo que ela ouve. Então, se aquela audição também teve um prejuízo nessa primeira infância, isso também vai refletir na fala, né? Então, a gente precisa entender exatamente que perfil que essa criança tem. Por isso que eu falei, os pais conhecem o filho. Isso. Estuda o histórico do teu filho. Se ele tem esse, né, uma criança que teve uma primeira infância saudável no sentido de começou a falar dentro do tempo, fala tudo certinho, quase não teve trocas, ou essa troca foi muito rápida o período. É uma criança que pega rápido, tem uma questão de compreensão, ok. E você acha que ele consegue, que ele dá conta? Ok. Né? Agora, se você conhece um histórico e viu que foi um histórico mais sofrido, mais doído para essa criança, não dá mais um problema para ela, né? Perfeito. Concordo. Adriana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nada muda, eu continuo sendo a chata que precisa encerrar. É muito rico, foi um prazer, viu? adorei. Muito rico a sua explanação. Eu gostei bastante. Acho que foram várias dicas interessantes aí para as mães. E de repente, assim, a gente vem de novo, tá? Tá bom. Daqui a um tempo para conversar um pouquinho mais. Sobraram algumas dúvidas que eu tenho, enfim, tipo, quem são seus maiores parceiros? E eu também queria depois que você desse algumas dicas para quem quer ser fonoaudiólogo, né? Tá, sim. Essa riqueza, né, da profissão, Sim. que às vezes nem é tão explorada. Sim. Mas vai ficar pro próximo, Tá pessoal, bom. que eu preciso Obrigada, Obrigada, menina. Foi incrível, foi muito fluido. Obrigada. Beijos Beijo, e tchau, até tchau. o próximo episódio.